Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um vídeo aqui falando sobre configuração de PC. O que é um PC forte? O que é um computador forte? Eu vou usar como exemplo aqui, ele passou as configurações e eu vou analisar de acordo com essas configurações o que pode ser feito aqui. Vamos lá. Ele tem um processador Ryzen 5 2600. É um bom processador. Dá para minerar muita coisa com ele. A configuração dele é a seguinte. Com esse computador aqui dá para minerar muita coisa. Vamos ver o processador aqui, as informações relacionadas a ele. Como eu disse, é um AMD Ryzen 5 2600. Ele tem 6 núcleos, 12 threads. Aqui ele tem o clock básico de 3.4 e o boost de 3.9. TDP dele é 65 watts, é bom para poder estar não consumindo muita energia. O TDP dele é 65, legal para não consumir tanto. A memória RAM dele é 16 GB, 1 TB de SSD NVMe, 2 TB de HD, 1 TB de HD e mais 1 TB de HD. No caso ele tem 3 HDs. O que ele pode estar fazendo de configuração lá dos lotes para minerar? A configuração que ele pode estar fazendo é a seguinte. Se o sistema operacional estiver instalado no SSD, ele ainda vai poder utilizar mais uns 2 ou 3 lotes paralelo para estar fazendo esse processamento de plotting, de loteando. Verificando essa situação, a gente pode analisar o seguinte. O que seria o limitador aqui? O limitador aqui no caso seria o SSD. Por quê? Ele tem 1 TB. Com 1 TB, se ele tiver instalado o sistema operacional, ele vai estar consumindo ali em torno de 200, 300 GB. Então, quer dizer, ele vai ter em torno de 600 para estar trabalhando com o processamento ali do arquivo temporário para estar fazendo os plots. Então, quer dizer, ele pode estar criando de 2 a 3 lotes paralelo. Em relação ao processador, pode aumentar ali a quantidade de núcleos, pode colocar, sei lá, 6 núcleos para estar processando, entendeu? A informação, ou até mais, 8, porque ele tem bastante, então pode colocar ali nos núcleos. Memória, em vez de ter ali alocado só 3, você pode subir para 8 GB tranquilamente para deixar rodando o restante dos processos. O HD de 2 TB você pode criar ali tranquilamente uns 18 lotes, entendeu? E nos HDs de 1 TB você vai estar podendo criar ali mais ou menos 9 em cada um. Então só nisso aí você já vai ter pelo menos de 36 plotting que você vai estar, lote, né? Então com essa quantidade você vai conseguir minerar, você vai estar conseguindo aqui em torno de a cada 3 meses você vai estar conseguindo 2 Shiacoin. Isso é uma previsão, entendeu? Não é exatamente essa quantidade de tempo. Ele pode ser mais ou pode ser menos, entendeu? Isso é uma estimativa. Então, para cada 36 lotes, você vai ter uma probabilidade de conseguir 2 Shiacoin em torno de 3 meses, ok? Isso aqui é só uma estimativa, lembrando disso. Espero ter esclarecido a dúvida aí do inscrito em relação à configuração que ele pode estar fazendo. Agora eu vou acrescentar um detalhe aqui que é para falar sobre qual configuração recomendada. Entendeu? O que seria uma configuração recomendada? Que é, digamos, o PC forte que você tem que ter. Qual sistema operacional que você deve utilizar, qual processador, qual o HD, o tamanho do HD, os SSDs, a memória,
Então isso aqui é um resumo. O que seria o recomendado? O recomendado em configuração de placa-mãe seria que você tivesse uma placa-mãe. O ideal seria que ela suportasse dois tipos de SSD. Por que dois tipos de SSD? Porque você vai poder instalar o sistema operacional tranquilo, independente do que você vai deixar aí para fazer a mineração. O outro, NVMe, você deixaria ele focado só para a mineração. Então você pode estar trocando ele ali conforme o tempo. Isso aqui é uma configuração forte de um PC que é para poder ficar minerando. Então você vai deixar ele aqui. Se precisar com o tempo trocar, você vai só tirar ele e colocar o outro. Então você não vai ter problema com instalação do sistema operacional, nada. É só trocar a unidade. Esse daqui seria a placa-mãe ideal, entendeu? Que você pode estar utilizando. Em relação ao sistema operacional, qual seria o melhor? Windows, Mac ou Linux? Entre os três sistemas operacionais, o melhor seria você estar minerando em Mac e Linux. Eles têm vantagem, eles são mais rápidos, está em torno de 10%, mais ou menos, a vantagem desses dois aqui em relação ao Windows. Então, se você vai escolher um sistema operacional para você instalar para minerar chia, é melhor utilizar o Linux e o Mac, entendeu? O Windows, é claro, não tem opção, usa o Windows, mas se você vai fazer uma máquina só para isso, o foco seria melhor você utilizar um Mac ou o Windows como sistema operacional. Processador. O processador, desde que você tenha ali 6 a 12 núcleos ou mais, entendeu? Já é um processador bom para estar fazendo essa mineração. O que eu recomendo de estar esses preços baratos? Eu recomendo você estar usando o Xeon, porque assim é muito mais barato para você estar fazendo. Ele vai dar conta tranquilamente, entendeu? Nos próximos vídeos aí em relação a hardware, eu vou estar passando aí algumas recomendações de modelos aí. O preço está bom, é barato, entendeu? Funciona muito bem. Então o que eu recomendo de processador seriam esses Xeons. Eu vou passar outro vídeo falando sobre alguns modelos de Xeons que eu recomendo. Mas pode ser Ryzen, pode ser, no caso, os i3, i5, i7, i9, o que você preferir, entendeu? O que acontece? Você tem que começar ali pelos Intel i3, no mínimo. Não vai para um Pentium que não vai rodar muito bem, não. Então, contando ali a partir do i3 para cima, entendeu? HD. Eu recomendo de 2 a 4 TB, pelo menos, para começar. Se tiver mais que isso, melhor. Mas para começar ali, para estar fazendo os plots, uma quantidade razoável, eu recomendo de 2 a 4 teras. Isso seria a melhor opção que eu recomendo. Em relação ao SSD, o que eu recomendo? Já que você vai utilizar aí para o sistema operacional 250 a 500 GB para o sistema operacional, para minerar, ali o NVMe, que eu recomendo para estar utilizando para mineração, em torno de 1 TB. Pode ser menos? Pode, tranquilo, pode ser 500, não tem problema. De 500 a 1 TB seria a melhor opção, entendeu? Eu recomendo 1 TB. Memória RAM, 8 a 16 GB. No caso, como eu estou falando das plataformas Xeon, pega um já 16 GB, já é tranquilo. 8 atende tranquilamente, mas é melhor você utilizar 16. Em relação às memórias, o que eu uso? Single, dual ou quad channel? Ok, qualquer uma delas pode ser. É claro que quanto mais você utilizar, melhor. Então, assim, eu vou sugerir sempre o quad channel, de opção melhor. Mas se não, dual channel pelo menos é melhor do que single channel. Então essa seria a indicação em relação à memória. 8 a 16 GB, ok? Então, em relação à configuração recomendada de um PC forte, é isso, entendeu? Agora,
nos próximos vídeos aí que eu vou estar falando sobre hardware. Então é o que? É recomendar configurações kit. São kit Xeon aí para você estar utilizando. Volto a dizer, pode ser o Z3 e kit aí? Pode. Pode ser os Ryzen kit aí da AMD? Pode. Mas o que eu vou recomendar são, a princípio, o Xeon para poder você utilizar um kit para você minerar, mas com baixo custo. Ao longo do tempo a gente vai falando dos outros também, mas assim, a princípio esse start inicial aí para quem está querendo minerar e tem um dinheiro aí para estar fazendo, eu vou recomendar esse tipo de configuração, kitzinho, ok? X99, X79 e outros, entendeu? Gente, eu agradeço aí por estar assistindo esse vídeo, por estar deixando os comentários, se inscrevam aí no canal. Até o próximo vídeo. Falou!